Empresa do mal. Pois é. Legal? Então tá bom. Então vamos começar falando de variáveis. Beleza? Então olha só. Eu fui clicando aqui, eu já estou navegando aqui no meu repositório. Né? Então estou com esse arquivinho aqui, 002 variáveis.html, né? Aberto. Então esse cara aqui, ele está bem aqui, ó, variáveis. Beleza? Então arquivinho HTML, né? Tem aqui um body, tal. E aí tem esse button aqui, ó, tá? On click. Então estou passando aqui um códigozinho JavaScript com o clique do botão. Então, beleza. Então, o label do botão, eu estou fazendo ele igual ao código que ele está chamando. Beleza? Só para facilitar. Então, quer dizer, esse label aqui, alert window, né, vai chamar isso daqui. Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa saber é que no browser sempre vai existir um objeto chamado window. Né? Se eu der um alert window, ele vai dizer aqui alguma coisa aqui porque o objeto existe. Esse objeto ele representa a janela do browser. Então, por exemplo, ele sabe scrollar a janela. Ele tem esse método aqui, scroll to, que eu passo um x e o y. No caso, eu estou passando o y igual a 1000, ele vai descer a barra de rolagem. Tá vendo? Desceu. Tá? Sobe de novo. Desceu. Beleza? Então, se eu não declarar uma variável com o var, então vamos ver o código desse cara aqui. Olha só. Bem aqui nessa página, né, dentro dessa tag head aqui, deixa eu dar um tab aqui até para ficar mais legível. E aqui dentro tem uma tag script. Eu coloquei esse códigozinho aqui. Beleza? E aí aqui eu estou declarando algumas variáveis. Né? Então veja, eu declarei essa variável v1 sem nada, simplesmente isso, v1 igual a essa string. Depois eu declarei essa variável v2 aqui com o var na frente. E aí eu fiz uma função, aí eu declarei as variáveis v3 e v4 de um jeito parecido de v1 e v2, sem o var e com o var. E aqui eu mandei rodar essa função para ele realmente executar essas instruções aqui das linhas 15 e 16. Beleza? Então, olha só. Onde que foram parar essas variáveis aqui, V1, V2, V3 e V4? Então, se eu não declarar a variável com var, né, ou seja, declarar o V1 que eu declarei sem um var, a variável vai parar dentro do objeto window. Veja. Window.v1 é igual a hello world. Por quê? Porque eu declarei a variável sem um var. Então, as coisas que estão no window, elas são chamadas de globais. Então, se é global, eu não preciso chamar o window ponto. Eu posso simplesmente falar alert v1. Também vai dar a mesma coisa, certo? Mesma coisa aqui. Beleza. O próprio alert é uma função global. Alert é uma variável que está pendurada no objeto window, né? Então eu posso chamar essa variável e aplicar o parênteses nela porque ela é uma função. E ela vai funcionar também. Beleza? O V2. O V2 eu defini com var. Só que eu defini direto aqui dentro do script. Né? Esse código da linha 2 aqui não está dentro de uma função. Então, por causa disso, a variável V2 também vai ser global. Beleza? Então, alert V2, ó, 2. Beleza? A variável v3 eu declarei dentro de uma função, mas eu não usei a palavra var. Beleza? Então ela também vai ser global. Então, ó, sem o var, a variável é global, mesmo que a gente defina ela dentro de uma função. Então, alert v3 está lá, true. Então, a única variável que não é global dessas quatro é a v4, que eu declarei com o var dentro de uma função. Beleza? Então, se eu tentar buscar quem que é o window.v4, ele vai dizer aqui undefined. Beleza? Tranquilo até aqui? Deixa eu ver se tem dúvida. Sem dúvida. E aí vamos fazer uma pausazinha aqui rápida para a gente ver
o Developer Console do Chrome, né? Então, provavelmente todo mundo já viu isso aqui, né? Todo mundo conhece isso aqui, mas não custa mostrar. Então, o que é isso aqui, né? Isso aqui é desculpa, pessoal, apertei F12 aqui, tá? F12, ele abre esse cara aqui, e aí tem várias abas aqui que ajudam a gente a debugar, né? A entender melhor sobre as coisas que a gente está criando, né? Então tem essa aba Elements, que a gente consegue ver as coisas que estão aqui, a gente vai passando o mouse em cima, ele vai mostrando, a gente consegue ver o CSS, mexer um pouquinho, né? Tem essa aba Network, que ela mostra tudo que trafega pela rede. Então, por exemplo, eu dou um refresh aqui, ele vai ver aqui, olha, baixei esse cara, baixei esse outro cara aqui, mostra uma timeline aqui para você ver o tempo de carregamento das coisas, tá? Então, tudo que você fizer com Ajax também aparece aqui, né? Aqui no Sources, você consegue ver o código JavaScript, o código HTML das coisas, você consegue fazer um debugzinho, por exemplo, vou colocar um breakpoint aqui, aí eu dou um refresh, né? Então, a hora que ele passou por aqui, ele parou aqui, ó, né? E aí eu consigo debugar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa parte aqui, call stack, que ele está me falando, ó, estou chamando a função f, e dentro da função f eu clico aqui, eu estou na linha 15 agora, eu vou pular aqui, ele vai criar um v3 igual a true, ó, legal, consigo apontar aqui, ver o valor, né? E eu tenho o console, que me permite digitar comandos aqui, JavaScript, e ver inclusive variáveis que estão, mesmo variáveis locais que só existem dentro da função, se eu tiver com breakpoint parado aqui, eu consigo acessar elas aqui dentro do console. Beleza? Então esse aqui é a mão na roda, né? Não dá para programar para web hoje em dia sem isso daqui. Beleza? Tá, ok. Então, já que a gente já sabe então como que cria variável global e como que cria variável local, então vem a primeira liçãozinha de qualidade, de arquitetura e tudo mais. Evite criar coisas globais. Coisas globais são do mal. Certo? Por que coisas globais são do mal? Veja, uma variável global ela pode ser acessada de qualquer lugar do seu programa, né? De qualquer lugar da sua página. Se ela é global, você pode ter uma página que tem um monte de script, um monte de código JavaScript, e se você criou a variável global é porque ou você esqueceu você criou sem querer, né? Você esqueceu de botar o var na frente, né? Ou então você realmente precisava que ela fosse global, porque você tinha uma parte do seu programa lá na PQP precisando se comunicar com a outra parte do seu programa. E aí o que você faz? Você faz com que essas duas partes olhem, uma escreva e a outra leia a mesma variável global, né? Acontece que isso é um inferno para debugar, né? Porque depois que esse negócio cresce, você tem aí o seu programa, um pedaço do seu software, sendo influenciado por uma variável global que qualquer outra parte do seu software pode estar modificando. E aí você, às vezes, tem um comportamento que você não sabe o que está acontecendo, porque tem um outro lugar que você não conhece que está modificando aquela variável global e está dando algum bug e tal. Então, é melhor evitar variáveis globais sempre que puder por causa disso. Tá? Então, uma técnica para você fazer isso, né, por exemplo, como que às vezes você precisa rodar uns códigos de inicialização como esse aqui, né? E aí durante essa inicialização você precisa criar algumas variáveis, tá? Então, uma das técnicas para você não deixar essas variáveis serem globais é você fazer a função auto-invocada. Então, veja, aqui eu estou declarando uma função, certo? Tem esse trecho de código aqui selecionado, eu estou declarando uma function aqui, né? E aí aqui dentro eu crio uma variável, então essa variável é uma variável local dessa função. E aí eu tenho uma outra função aqui dentro, eu chamo ela, tal. E depois que eu definir essa função, né,
eu coloco ela dentro de um parênteses e chamo ela. Beleza? Então veja que se eu não tivesse isso aqui, a variável v1 seria global. Mas por causa disso, por causa dessa primeira linha aqui e dessa última, então a variável v1 ela é local, e aí eu tenho um código de inicialização que cria variáveis, mas elas não são globais. Beleza? Então essa é uma das coisas que você pode fazer para evitar criar variável global. Mas, de vez em quando, a gente precisa criar uma variável global mesmo. Tá? E aí é o seguinte, qual que é a dica aí? Quando você precisar, cria só uma. Tá? Por exemplo, lá no QMágico, a gente tem uma variável global chamada QM. E tudo que é global fica nela. Então a gente tem qm.username, qm.perfis, para dizer quais são os perfis do cara que está logado, né? qm. Um monte de coisa. Então isso é legal por quê? Então imagina o seguinte, né? Olha só, eu vou pegar e vou rodar esse códigozinho aqui. Né? Vou rodar isso aqui. Então eu acabei de criar uma variável global chamada global. Beleza? E aí é o seguinte, você combina, faz com que todo mundo no projeto fique ciente que o penduricator de variáveis globais se chama global. Né? Então, é legal porque você já tem aqui um autocomplete. Né? É diferente de você pegar e falar, deixa eu ver, vou procurar Twitter URL. Então já tem um monte de coisa que começa com T, né? Já tem uma porrada de coisa pendurada no Windows. Então você não fica misturando aí as suas coisas globais com as coisas globais do resto do browser. Né? E ainda tem a vantagem do autocomplete. Beleza? Tá, variável global é isso aí, undefined. Então é o seguinte, o que é undefined? Undefined é uma variável global, certo? Tá aqui o autocomplete do Windows que não me deixa mentir. Beleza? Ele está pendurado no Windows, ele é uma variável global. E essa variável global ela é retornada sempre que você tenta acessar um campo de um objeto que não existe. Então, por exemplo, nessa página a gente criou aquelas três variáveis. Windows.v1, V2 e V3. Né? Então, se eu tentar acessar V4, não existe a variável V4 no objeto Windows. Então, quando eu tento acessar isso aqui, o resultado é undefined. Certo? Windows.mamãe também é defined. Tá? E se eu mandar um alerta nisso aqui, ele vai mostrar undefined. Agora, isso é diferente de você tentar acessar uma variável que não existe. Tá? Por exemplo, V4. V4 é uma variável que não existe. Então isso aqui dá um erro. Isso aqui dá pau. É diferente de você tentar acessar uma coisa e o resultado ser undefined. Isso aqui realmente não existe. E se eu tentar dar um alerta aqui também, vai dar pau também, não vai mostrar alerta nenhum. Diferente desse cara aqui que mostrou o alerta. Beleza? Dúvidas? 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 Não? Todo mundo quietinho aí, todo mundo caladinho. Estamos de boa. Ninguém quer falar nada. Posso para frente? Beleza? Ok, vamos lá.